Bíblias, por gentileza. Se você quiser se assentar, fique à vontade. Só vamos pegar um texto aqui, mas hoje vai ser uma introdução do livro de Hebreus. Mas eu quero que você abra em Hebreus, capítulo 1 e o verso de número 9, a epístola aos Hebreus, o capítulo 1 e o verso de número 9. É bom ver os rostinhos novamente, né? O pessoal vai voltando de férias e assim nós vamos retornando, se vendo, se abraçando, glorificando a Deus. Nós vamos começar uma série de estudos a respeito da carta de Hebreus, a epístola escrita aos Hebreus. E eu tenho certeza que Deus vai levar você a uma nova dimensão espiritual. Eu vou pedir a gentileza para o irmão André apagar essa aqui também. Isso, muito obrigado, para a gente ter uma visibilidade melhor aqui. O capítulo 1, verso 9, quem já encontrou, diga amém. Por gentileza, muita atenção nesta hora, que eu preciso da sua concentração, para que Deus possa falar à tua mente e ao teu coração. O verso 9 diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Amém? Agora a igreja vai fazer uma leitura em voz alta, todos, da mesma maneira, a tradução que estiver a tua Bíblia, você vai fazer a leitura do verso 9, no 3, vamos lá, 1, 2 e 3. Amaste a justiça. Amém? Esse versículo está falando a respeito de Jesus. Então aqui nós vemos Jesus como Deus, mas Jesus também como homem, e que Deus o ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Amém? O livro, a epístola aos Hebreus, o ponto central dessa epístola está aqui, ó, a glória da nova aliança. Esse é o ponto central da epístola de Hebreus. Quando nós lemos o versículo da ceia, esta é a nova aliança no meu sangue, sim ou não, irmãos? Então, a epístola de Hebreus, o ponto central dela fala da glória dessa nova aliança, da superioridade dessa nova aliança em relação à antiga aliança, ok? Então nosso estudo vai ser detalhado, nós vamos estudar capítulo por capítulo e vamos nos atentar a cada detalhe da parte da palavra de Deus. E eu tenho certeza que se você fizer esse estudo com o coração aberto, com a mente dedicada, a sua vida vai tomar um outro nível espiritual, uma outra dimensão. Pode ter a certeza disso. Amém? Hoje, o tema de hoje é a introdução mesmo. Nós vamos fazer uma introdução sobre o livro de Hebreus, tá? E eu tenho certeza que Deus vai te falar com você, comigo, já nesta introdução. Então vamos lá, preste bem atenção. Alguns detalhes sobre a carta de Hebreus, para o seu conhecimento. Primeiro detalhe: o escritor da carta de Hebreus é um escritor desconhecido. A Bíblia não cita o nome desse escritor, tá? Vários livros da Bíblia, por exemplo, as cartas que Paulo escreveu, há uma certeza de sua carta, que Paulo escreveu essas cartas, as 13 cartas que Paulo escreveu. Existem outros livros da Bíblia, por exemplo, o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós sabemos que foi Moisés que escreveu esses 5 livros da Bíblia.
E a carta aos Hebreus, não se sabe o certo quem foi o autor ou o escritor, tá? O autor da carta aos Hebreus. Preste atenção. Se deduz que foi Barnabé. Alguns dizem. Chegou até alguns teólogos citarem que foi Priscila, porque Priscila foi uma discipuladora, tá? Então, existe alguns que deduzem que foi Estevão, porque Estevão usa bastante o Antigo Testamento e ele fala bastante da época de Abraão. Existe alguns que são a maioria deles que deduzem que foi o próprio Paulo. Alguns afirmam com certeza pela linguagem da carta, por alguns detalhes da carta, que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Mas não se sabemos o certo, não dá para se afirmar quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Mas não importa, diga por quê. Porque a Bíblia diz em Pedro, que na epístola de Pedro, que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então, de qualquer maneira, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E isso que é o mais importante. Essa carta foi escrita aproximadamente 70 anos depois de Cristo. Então, Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário, já tinha ocorrido a igreja primitiva, e essa carta ela foi escrita aproximadamente 70 anos depois de Cristo. A carta ela enfatiza na superioridade da nova aliança e na superioridade de Cristo Jesus, que Jesus é superior. A igreja, por gentileza, levanta a mão direita assim, por favor. Diga bem alto comigo. A carta aos Hebreus, ela enfatiza a superioridade de Jesus sobre tudo e todas as coisas. É esse Deus que você serve. A carta de Hebreus vai citar muito sobre tipologia. Coloquei ali tipo. Pastor, o que é tipologia? O que é tipo? Eu vou explicar já. Tipo é a figura que representa ou aponta para o que é real ou superior. Então, repetindo, a tipologia, o tipo, é a figura que representa ou aponta para o real ou superior. Diga bem alto, pastor, dá um exemplo. No Antigo Testamento, o cordeiro não era sacrificado pelo perdão dos pecados? Sim ou não? Então, o cordeiro é a tipologia e apontava, ele é a figura de quem? De Jesus. Porque ele apontava para Cristo. Porque Cristo é o real, superior e perfeito sacrifício. Por isso que depois do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não há necessidade mais de oferecer animal ou qualquer outro sacrifício a Deus, porque Cristo é o sacrifício perfeito e superior. Então nenhum sacrifício vai superar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então isso é tipo. Por exemplo, o azeite que era usado no candeeiro. Candeeiro é isso aqui, ó. Ó, isso é um candeeiro. Aqui vai o azeite em cada uma dessa aqui, e as lâmpadas acendem. Esse candeeiro que Deus manda Moisés fazer para o tabernáculo, o que ele representa? Ele lá no Antigo Testamento, ele era para iluminar o lugar santo. Ele iluminava, ele era a luz para o lugar santo. E o que é hoje? A Bíblia não diz que nós somos sal para a terra e o quê? Luz para o mundo. Então, isso aqui representa o candeeiro, que representa os 7 Espíritos de Deus.
que é o de sabedoria, o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, de inteligência, de conselho, de fortaleza e de temor. São os 7 Espíritos de Deus. Então, o que esse candeeiro que iluminava o tabernáculo no Antigo Testamento, ele é a tipologia do quê? Ele é a tipologia do Espírito Santo de Deus. Ele aponta para a luz. Quem é a luz? O Espírito Santo. Se você ler a carta de Apocalipse, diz que Jesus anda nos 7 castiçais, que são a igreja, mas tudo tem a ver com luz. E essa luz do Espírito Santo está em nós. Alguém diz amém. Então isso é tipologia. Aqui ele iluminava o lugar santo, no tabernáculo, mas ele apontava para o Espírito Santo, que ilumina uma vida, que tira as trevas, que tira o mal, que limpa do pecado, que transforma a mente da pessoa de uma escuridão em luz. Quem me entende, diga amém. Então isso é tipologia. Então, isso é tipologia. Isso aponta. E ele vai citar muito o antítipo também. Então, o tipo é a figura. E o que é o antítipo? O antítipo é o real, é o superior, é o que foi figurado. Então, um exemplo: o cordeiro sacrificado era o tipo. Quem me entende? Me ajuda, irmãos. Quem me entende? Sim. E Jesus é o antítipo. Ele é o real, ele é o superior, é aquilo que foi figurado antes, o que foi apontado. Então, o que é o antítipo do candeeiro? É o Espírito Santo. Se no Antigo Testamento era aquele candeeiro com os 7 castiçais nas pontas, agora é o Espírito Santo, é o que é real, é o que é superior, é o que é acima do que era mostrado no Antigo Testamento. Então, eu quero que você entenda que a carta aos Hebreus, ela dá um salto na espiritualidade. Eu preciso que você entenda que o Novo Testamento, ele dá um salto na espiritualidade em relação ao Antigo Testamento. Essa é a carta de Hebreus. Por que nós vamos estudar a carta de Hebreus? Porque devemos estudar a palavra de Deus, e o ponto principal, para a gente dar um salto na espiritualidade, para que a gente possa sair de um nível mais baixo e entrar num nível mais alto em relação à espiritualidade, que é a área mais importante do ser humano, é a vida espiritual. Tem muita gente trocando, invertendo valores, até mesmo no meio do mundo evangélico, invertendo valores que outras coisas são mais importantes do que a espiritualidade. Mas saiba de uma coisa e não se esqueça disso, que isso esteja gravado na sua mente, no seu coração, e que você valorize isso fervorosamente. A vida espiritual é a área mais importante da vida do ser humano, porque nada mais vale do que a vida eterna, do que a salvação. Você pode dar um glória a Deus? Então diga comigo: o tipo é a figura, e o antítipo é o superior que foi figurado. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus. Quem são os hebreus? Eu já vou detalhar mais sobre isso, mas só um ponto agora. Hebreus é o povo escolhido por Deus, que tem aliança com Ele. Então a carta foi direcionada aos hebreus, a um povo que tem aliança com Deus. Mas espera aí que eu já vou detalhar sobre Hebreus. Olhe bem esse detalhe. Esses hebreus, a carta aos hebreus, esses hebreus não eram somente hebreus. Diga por quê? Porque eles aceitaram Jesus como Salvador. Eles reconheceram que o Jesus que desceu à terra é e era e foi realmente o Messias.
Então, eles eram hebreus e se tornaram o quê? Cristãos. Digam aí comigo, digam. Eram hebreus cristãos. Eu vou te explicar por quê. Essa carta foi direcionada aos hebreus cristãos. Agora, os hebreus, quem são? Eles são judeus. Os hebreus são judeus. Os hebreus são judeus, tá? E os judeus, preste atenção em mim, eles não acreditam que Jesus, o que veio, o nosso Senhor Jesus, o Messias, eles não acreditam, por causa da cegueira espiritual, que aquele Jesus era Jesus. Eles acreditam que aquele é um homem que se levantou dizendo que é Jesus, mas eles acreditam que aquele não é o Jesus, e que Jesus ainda virá. Então eles não são cristãos ainda. São os hebreus que são judeus, que não são cristãos. Os judeus, a Bíblia deles, não tem o Novo Testamento, só tem o Antigo Testamento. Eles só usam como base o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento foi construído depois de Jesus. Quem concorda comigo? Então os hebreus, os judeus, a base deles é o Antigo Testamento. Diga comigo bem forte: a Bíblia dos judeus, que são também os hebreus, é o Antigo Testamento. Só que esses hebreus a qual o escritor dirige a carta são hebreus que aceitaram Jesus como Salvador. Então a Bíblia deles agora não vai ser mais só o Antigo Testamento, mas vai ser também o Novo Testamento, porque eles estão vivendo a nova aliança com Deus. São judeus convertidos. Por que esta carta foi feita? Por que essa epístola foi direcionada a esses judeus que são hebreus, que se tornaram cristãos? Por quê, pastor? Eu vou dizer para você. Porque naquela época, os próprios hebreus judeus, que não aceitaram Jesus como Salvador, porque estava cego espiritualmente, tinha olhos, mas não viam, e graças a Deus pela cegueira deles. Diga bem forte assim: por quê, pastor? Porque o próprio Deus permitiu que eles ficassem cego espiritualmente. Diga mais uma vez: por quê? Porque quando eles não viram que era Jesus, eles viam com os olhos, mas não acreditavam que era Jesus, eles entregaram eles aos soldados romanos, e Jesus foi morto. E na morte de Jesus, abre-se uma porta chamada graça. Porque os hebreus eram filhos de Deus, mas os gentios não. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, por causa da cegueira dos judeus, a porta da graça se abre, e eu e você, que não somos judeus, entramos por essa porta da graça. Quem está entendendo aqui o privilégio da carta aos hebreus? E os hebreus que não reconhecem Jesus como Salvador, não reconheceram o Messias que veio, morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, esses que não acreditam, volte aqui atenção para mim, eles perseguiam esses hebreus que se tornaram cristãos. Então havia um peso enorme sobre esses hebreus, que foi direcionada a carta, que são agora cristãos. Havia uma perseguição terrível, e quando eles pegavam esses homens que se tornaram cristãos, eles até mesmo perdiam as suas posses, suas casas, suas terras. E aí havia uma perseguição terrível com a vida deles. E Deus, como é fiel, levanta um homem inspirado divinamente e diz: prega lá para os hebreus que são judeus, que se tornou cristão, porque eles estão precisando de uma palavra. E aí veio a epístola aos hebreus, veio uma mensagem de Deus para os hebreus judeus que se tornaram cristãos. E nós vamos estudar a epístola de Hebreus devido a este problema, a perseguição que eles viviam,
o escritor de Hebreus vem dizendo que para eles não desistirem da fé em Cristo Jesus, porque pode perceber, o ser humano ele tem um grave problema na natureza do ser humano. Diga qual? Quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, o ser humano tem a tendência em querer voltar para trás, em querer recuar, em querer desistir. Isso é da natureza humana. Então o Espírito Santo vem dizendo para eles: aguenta firme aí, aguenta firme aí, aguenta firme aí, aguenta firme aí. E o escritor de Hebreus, ele usa muito o Antigo Testamento para comparar a grandeza do Novo Testamento. Diga por quê? Justamente para que eles não recuassem para a lei judaica novamente, para que eles permanecessem como cristão, porque sendo um cristão, o nível da nova aliança é muito superior, o nível da graça, do que a antiga aliança. O privilégio do arrebatamento, da vida eterna, da salvação, seria muito melhor do que aqueles que seriam julgados como os judeus serão futuramente. Quem me entende esse panorâmico bíblico aqui em relação à carta de Hebreus, diga amém. Ok, a palavra Hebreus, ela tem um significado especial. Olha que coisa mais linda. A palavra Hebreus significa aquele que é do outro lado. A palavra Hebreus se relaciona ao povo de Deus, ao povo antigo, que era Israel, depois lá na frente passou a ser chamado de judeus. Esse povo, Hebreus, o nome hebreu significa aquele que é do outro lado. Você pode repetir comigo? Diga comigo: aquele que é do outro lado. Vamos melhorar, diga: aquele que pertence ao outro lado. Essa palavra hebreu, ela significa aquele que é do outro lado. E também ela significa que pertence a Eber, que pertence a Eber. Se você pegar o nome Eber e você pesquisar o nome, o significado do nome dele, está aqui o que eu coloquei para você. O significado do nome Eber significa aquele que atravessa. Então veja que tem a ver com o hebreu. O nome hebreu significa aquele que é do outro lado, e o nome Eber significa aquele que atravessa. Porque se você vê a história dos hebreus, irmão Nelson, o tempo todo você vai ver a história dos hebreus, você vai ver eles atravessando o rio. A vida deles foi baseada em atravessar rio, atravessar mar. A vida dos hebreus foi baseada aquele que atravessa do outro lado, ou aquele que pertence ao outro lado. E na nossa vida não é diferente. Nós estamos sempre atravessando, sempre atravessando, sempre atravessando. Na vida de Jesus não era diferente. Veja Jesus no seu ministério: passamos agora para outra margem. Então a vida de Jesus também era assim, ia de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então veja que detalhe tão lindo e maravilhoso o significado do nome Hebreus. O nome hebreu, ele surgiu aqui, citado a primeira vez em Gênesis. Abre a sua Bíblia, por gentileza, capítulo 14. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais que uma espada de dois gumes. Sim ou não, igreja? Irmã Kátia, o que é uma espada de dois gumes? É uma espada que é afiada dos dois lados. Quem entende isso? Então, essa é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é Antigo Testamento, afiada de um lado, e do outro lado o Novo Testamento. E também tem uma outra aplicação: ela é também histórica e do outro lado profética. Então você precisa aprender um detalhe: essa parte aqui é um pouco histórica, mas também tem o outro lado que é a parte profética.
Então você precisa aprender a parte da história, para que também você participe da parte profética. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 14. Quem encontrou, diga amém. O verso 13. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Então aqui começa a palavra hebreu na Bíblia. Ela começa aqui. E essa palavra hebreu, ela teve uma origem, porque a palavra hebreu significa o que pertence a Eber. Eber. E esse Eber, ou Eber, está em Gênesis, capítulo de número 21. Não é 21 não, segura aí que eu coloquei errado ali. Hã? Não entendi. Já acho. Está aqui. Capítulo 10, o verso 21. Você só corrige ali, não é 21:4. É o capítulo 10, verso 21. Leia o verso primeiro, nós vamos entender melhor. Quem está comigo aí? São estas gerações os filhos de Noé. Você lembra de Noé ou não? Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes os filhos depois do dilúvio. Agora veja o verso de número 21. A Sem, um dos filhos de Noé, que foi pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Us, Geter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. Amém? E o nome Eber significa, me perdoe ali pelo erro, o erro do português ali, do escrito, tá? Que é com H-E. Esse Eber, ele significa aquele que atravessa. Então você vê aqui que a palavra hebreu, ela tem uma origem. A palavra hebreu, que são um povo escolhido de Deus, ela tem uma origem. E ela vem da descendência de Sem. Está aqui. Ela vem da descendência de Sem, tá? Noé faz uma arca. O Espírito Santo se entristeceu de uma forma tão grande que ele se retirou da terra, porque a iniquidade se aumentava tanto que o Espírito Santo se retirou. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, de tanto que a iniquidade se multiplicava. E aí Deus chama o seu filho chamado Noé e diz: Noé, faz uma loucura. Noé, fala para mim que eu faço. Constrói uma arca, passou todas as medidas para Noé, e a loucura era grande porque ainda não tinha chovido. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando ou não? Ainda não tinha chovido, e Noé falava que ia vir chuva. E você imagina aquele camarada ao longo dos anos e anos e anos e anos e anos, se eu não estou enganado, 100 anos, para construir a arca. A perseverança de Noé. Você vê a história de Noé, o que Noé creu, e ele está lá nos Heróis da Fé, aqui no capítulo 11 de Hebreus, que estamos estudando. Veja a importância da fé.
E Noé fez a arca, e quando veio o dilúvio, entrou Noé, entrou a sua família na arca, um par dos animais, e todos estes foram salvos para a glória do nome santo do Senhor Jesus, porque Deus tinha um propósito. E quando nós obedecemos a voz de Deus, o propósito de Deus, há uma salvação, há transformação, há mudança, e Deus não perde aquilo que Ele fez, porque ainda Deus tinha uma obra para fazer, e aí Ele pega Noé para salvar esse povo. Através do filho de Noé nasce Sem, e aí nasce um filho que vai ter um nome significado de hebreu, que vem esse nome chamado hebreu, que é aquele que passa do outro lado, que é aquele que atravessa do outro lado. E é para isso que Deus chamou teus filhos, para atravessar de um lado para o outro, para ir de um lado para o outro, porque o que Deus tem para nós é melhor, porque quando nós saímos dessa terra, nós também vamos atravessar de um lado para um outro lado. Tem um louvor que diz que o crente não morre, mas ele passa de um lado para o outro, e é isso que acontece com o cristão, é passar para um outro lado. Por quê? Porque nós realmente não morremos. O que morre é esse físico aqui, é o corpo, é a natureza terrena. Do pó veio, para o pó volta. Mas a nossa alma, irmão Renato, ela passa de um lado para o outro, para viver com Deus. É para isso que Deus criou o homem, para louvor da tua glória, e para viver com Ele eternamente, naquilo que Ele reservou para o homem. Veja que o povo que saiu do Egito passou o Mar Vermelho, sim ou não? Passou para o outro lado. Nós acabamos de cantar. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Te prometeu. Ó, escute. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar o quê? O hino da vitória. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu quero dizer para você, eu tenho uma palavra profética, que todas as fases que você tiver que atravessar, que todo val que você tiver que atravessar, que todo vale que você tiver que passar, que todo rio que você tiver que atravessar, você vai conseguir atravessar para a glória de Deus, porque do outro lado Deus tem um hino de vitória para colocar no seu coração, e você vai cantar com os teus lábios, com a doçura do louvor e da adoração a Deus, porque só Ele é o Senhor. Amém? Então, por gentileza, tira esta frieza, levante a sua mão direita e diga comigo bem alto: o que eu tiver que atravessar, eu vou atravessar, e Deus estará comigo, porque Deus me chamou para passar do outro lado, para cantar o hino da vitória, porque Ele é Deus da minha vida, Ele é Deus da minha salvação. Aleluia. Os filhos dos hebreus que nasceram no deserto, Lohana, não passaram o Mar Vermelho, porque nasceram já no deserto. Mas como não passaram o Mar Vermelho, passaram pelo Jordão. Então o batismo nas águas tem que ter. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós herdamos isso do Senhor, que nós somos aquele também que passa.
Nós somos aquele que atravessa. Nós somos aquele que não pertencemos a esse mundo, porque Jesus disse assim: Pai, eu oro por eles, porque eles nasceram aqui, mas não são daqui, eles são do outro lado. E eu não oro para que o Senhor tire deste mundo agora, mas eu oro para que o Senhor lhes dê graça, lhes dê força para vencer esse mundo, para que possa passar do outro lado, passar do outro lado e cantar o hino da vitória. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: não se apegue nas coisas dessa terra, não. Não, diga mais uma vez para ele, diga em voz mais alta, diga: não se apegue nas coisas dessa terra, não. Porque o que Deus tem para você está do outro lado lá, ó. Lá do outro lado. Deus é bom demais. Só que eu coloquei uma figura para vocês verem. O Antigo Testamento, a cruz faz uma ligação do outro lado, que é um caminho estreito. A Bíblia diz, não é estreito? Sim ou não, irmãos? Só que é o caminho que leva à vida eterna. Essa antiga aliança do lado de cá, antes da morte de Jesus, ela foi provisória. O sacrifício dos animais, irmã Júlia, Maria Júlia, Deus te abençoe, viu? Minha avózinha querida, obrigado pela camisa que a senhora me deu, viu? Deus abençoe, eu estou usando ela. Eu tive que trocar pelo número, tá bom? Deus abençoe a sua vida, grandemente. Irmãos, essa aliança aqui, desse lado, ela tem começo, mas ela não tem fim. Porque a antiga aliança é provisória, mas a nova aliança que é em Jesus é eterna, porque Jesus é a nossa aliança eterna. E nenhum homem conseguiu cumprir plenamente essa aliança provisória, que são a lei. A lei, ninguém conseguiu. Por isso Jesus veio. Diga: pode deixar que eu vou descer. Eu vou cumprir a lei. Eu não vou pecar nem um segundo sequer, nem em pensamento. Viveu essa vida aqui, cumpriu a antiga aliança, morreu na cruz do Calvário, mas com a cruz do Calvário, ele abriu uma extensão para a nova aliança, e essa aliança que se iniciou, ela vai de eternidade em eternidade, ela não tem fim. Então olha para o seu irmão e diga para ele assim, ó, coloque o dedinho para ele assim, diga assim: a carta aos Hebreus leva o ouvinte ou leitor a compreender que o que Deus tem é eterno e não provisório. Diga: é eterno e não provisório. É eterno e não provisório. Eu quero dizer para você que tem coisas na sua vida que foi provisório, mas que o que Deus vai colocar é eterno. Eu quero dizer para você que tem coisas na sua vida que passaram porque foi provisório, mas o que você tem, que Deus já concedeu a alguns aqui, é eterno. O provisório é menor, é só uma preparação para que entre o superior, o glorioso, que é eterno, que é eterno. E a gente sofre pelo provisório, e Deus fala: para que está chorando pelo provisório, se você tem um eterno? Eu vou repetir, talvez alguém não ouviu. Por que que eu e você, nós choramos pelo provisório, se nós temos o eterno que é garantido, que é muito maior do que o provisório? Olha para o seu irmão e diga para ele aí: é bom ser crente, irmão. Vale a pena ser obediente, vale a pena ser fiel.
Eu só vou dizer uma coisa para você. Segura aí, levante a mão assim para você segurar. Nunca troque o provisório pelo eterno. Mas sim, troque o provisório, o eterno pelo provisório. Quase, né? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A carta em Hebreus pode ser dividida em 3 partes. Nós estamos estudando a carta dos Hebreus. Nós vamos repartir ela em 3 partes, para ficar mais fácil. E dentro dessas 3 partes nós vamos encher elas de conteúdo. Primeira parte, vamos lá. A carta aos Hebreus, ela fala sobre a superioridade da pessoa de Cristo. Da pessoa, diga pessoa. Porque Jesus é uma pessoa. E ele se fez homem também como uma pessoa. E ela vai intensificar, valorizar, mostrar, fazer os judeus que são hebreus, que viraram cristãos, a entender que Jesus é superior, a mostrar a superioridade de Cristo. O segundo ponto, essa carta vem mostrando a superioridade das obras de Cristo. Então Cristo é superior como pessoa e Cristo é superior em obras. Ok? E essa carta é o incentivo à superioridade que a igreja pode viver através da fé em Jesus. A superioridade que a igreja pode viver. Nós, irmã, presta atenção. Nós temos algo tão precioso que é a fé, que é uma ferramenta tão poderosa. Hoje eu saí com uma pessoa por uns minutos, 1 hora, por exemplo, e eu conversei um tempo com ela, e ela citou o que estava acontecendo com a vida dela, e eu não sabia que estava acontecendo aquilo com a vida daquela pessoa. E eu disse para essa pessoa o seguinte: tem momentos na nossa vida, e esse momento que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que existe um funil que está se afunilando para os cristãos. Se afunilando, porque o mundo cada vez mais está ficando pior. Não é verdade, irmãos? E eu falei para ele: tem hora que nos sobra uma coisa, mas não era para, isso não é para ser sobra. Isso é para ser uma prática de vida. Mas tem momento que você vai ter que agir com uma ferramenta e vai ter que lutar com ela. Diga qual? A fé. Tem situação, irmão, que você não tem o que fazer a não ser crer, acreditar no seu Deus. Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele fala muito do Antigo Testamento, mostrando o Novo, e a fé em Jesus. Então ele fala da superioridade da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, e o que a igreja pode viver, a glória que a igreja pode viver. Quando eu falo igreja, eu estou falando de nós. A superioridade que nós podemos viver através da fé em Jesus Cristo. Nós podemos desfrutar de coisas maravilhosas através da fé. E a nossa fé, às vezes o nível dela é tão baixo, irmã Beth, é tão baixo. Às vezes nós somos tão incrédulos como aquele homem disse assim: Jesus, cura o meu filho, que ele se joga na água e no fogo. E Jesus diz: não está escrito que tudo é possível aquele que crê? Aí ele diz: perdoe a minha incredulidade. Tem hora que a gente tem que pedir perdão para Deus pela nossa incredulidade, porque Jesus diz: se crê, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, ó, é isso aqui, ó. Você dirá esse monte aí, vai monte, se precipita no mar aí, ele vai ter que cair no mar. Pelo amor de Deus, não vai ficar lá na praia dizendo para o monte: se joga no mar, não, viu? Mas ele estava usando um exemplo como tem poder a fé. E às vezes a gente não usa, a gente fala, mas não usa. A gente prega, mas não usa, porque na hora de viver, cadê a fé?
O que crê, irmão, aquele que crê e tem fé, ele se torna uma pessoa poderosa em Cristo. Olha o que Salmo diz: que os que creem no Senhor são como o monte de Sião. E ele relaciona o monte de Sião que ele não se abala, mas ele permanece para sempre. Por que às vezes eu e você, Carlinhos, estamos abalados emocionalmente ou de qualquer outra forma? Porque a fé, o nível está muito baixo. Pode perceber, quando a sua esperança é renovada, a tua fé é renovada, você se torna um gigante, você se torna um leão. Você não é, mas você se torna. Davi se tornou um gigante maior do que Golias, quando ele disse: tu vem para mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor da guerra, dos exércitos. Aí o baixinho que era Davi se torna um gigante maior do que Golias, porque a fé dele faz isso com ele. Meu Deus do céu, alguém está entendendo aqui? Por gentileza, põe a mão no ombro do irmão que está perto de você aí. Diga para ele: Deus está depositando fé na sua vida hoje, e vai fazer de você um gigante na presença de Deus. Diga: vai fazer de você um monte de Sião. Você não vai ser mais abalado, você vai ter firmeza e constância na fé naquele que tudo pode. Eu tenho uma palavra profética para algumas pessoas aqui. Eu quero dizer para você que o teu Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo eternamente. E se você crê na palavra dele, se você crê no nome dele, coisas grandes acontecerão na tua vida. Se prepare para o nível da fé ser aumentado. Se prepare para o nível da fé ser elevado. Se prepare para o nível da fé ser inabalável. Oh, aleluia. Senhor, eu estou fraco, mas em ti eu sou forte. Senhor, eu sou pequeno, mas em ti eu sou grande. Senhor, eu não posso, mas em ti eu posso. Senhor, eu não sou, mas em ti eu passo a ser. Está aqui, Juliana? Oh, aleluia! Quem sente essa palavra? Na espinha dorsal aí. Quem sente essa palavra no ventre da tua alma? Oh, glórias! Então eles queriam levar a igreja, o escritor de Hebreus, a viver uma superioridade. Que nós temos isso e não é utilizado. Superioridade eu não quero dizer de orgulhoso, de soberbo, não é nada disso. Às vezes você tem uma vida simples, escuta, e você vive mais feliz de alguém que é muito rico. Às vezes você tem muito menos dinheiro do que uma certa pessoa e você vive muito melhor do que ela, que ela nunca desfruta. Bom, só estou dando um exemplo para você. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. A tua fé leva você a ser superior por Deus, em Jesus Cristo. Agora veja um detalhe específico aqui. Diga comigo: a carta aos Hebreus pode ser dividida em três partes. Diga: a superioridade da pessoa de Cristo. Vamos lá, a superioridade das obras de Cristo e o incentivo à superioridade que a igreja pode viver através da fé em Cristo. Meu Deus, que Deus abra o seu entendimento, o meu entendimento, para a gente tomar posse disso.
abraçar esse negócio da fé, que é uma ferramenta tão poderosa, meu Deus do céu. Deus olha para Moisés: Moisés, por que me clama? Você não está com o cajado aí, Moisés? Estou. Então vai lá, rapaz, estende esse cajado aí. E Moisés: ah, é só isso? E o mar... Você sabe o que é o cajado de Moisés? É a autoridade de Deus, é a fé. Você não jamais terá autoridade sem ter fé. Como que você expulsa um demônio? Pela fé. Sai daí em nome de Jesus. E você tem que crer que o nome de Jesus é a autoridade sobre qualquer demônio. Então ele tem que sair e acabou. Né, Tati? Tem que sair, pronto. Então, meus irmãos, é a fé que nos faz diferente. É a fé que nos dá autoridade. É a fé que nos dá poder. É a fé que faz você viver o que a igreja tem para a igreja, o que Deus tem para a igreja. Ok. Os objetivos principais da carta. Presta atenção. Em primeiro lugar, a carta incentiva a maturidade. Digam todos comigo: a carta aos Hebreus é um incentivo à maturidade. Resumindo, o escritor aos Hebreus está dizendo para os hebreus judeus que se tornaram cristãos: cresça e amadureça em Cristo Jesus. Vocês não podem ser menino mais na fé, não. Porque um menino tem vários problemas a ser um menino na fé. O menino na fé, ele é levado pelas ondas de doutrina, ele é levado pelos ventos de doutrina, ele é seduzido facilmente. O menino, a Bíblia diz que ele não tem constância. Uma hora ele está, outra hora não está. Uma hora ele é, outra hora ele não é mais. A Bíblia diz que o menino é carnal. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo: cresça, cresça, amadureça, tenha experiência com Jesus, tenha experiência com Deus. E tem pessoas aqui que não entendem, passa por provações, dificuldades, e você não entende isso que Deus está dizendo para você: eu estou fazendo você crescer, eu estou fazendo você se tornar maduro. Sabe como que o figo, o fruto, figo, ele amadurece? Eles passam um bisturi no figo, eles ferem o figo. O figo é ferido, e dessa forma ele amadurece. Você não entendeu? Tem feridas que é causada na sua vida para que você possa amadurecer. E quando amadurece, você fica constante. Você deixa de ser inconstante, passa a ser constante. Você deixa de ser levado por qualquer vento e passa a ser firme. As ondas batem, mas não te seduz mais. Você não é mais carnal, você amadureceu, agora você é espiritual. Você não tinha discernimento, mas agora você tem discernimento espiritual. O seu pensamento era pequeno. Você falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Aí Paulo vem dizendo: mas agora que eu cresci, eu deixei as coisas de menino, porque eu amadureci. E o escritor de Hebreus está fazendo esses hebreus judeus que se converteram e agora são cristãos a amadurecer. Olha o que Paulo diz em Coríntios: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, julgava como menino. Preste atenção. Você já viu um menino falar? Ele não fala muito bem, porque ainda não desenvolveu muito o vocabulário dele. Você já viu um menino falar? A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Ele fala coisas de menino. Você já viu um menino pensar? Eu pensei nisso hoje, quando eu era criança, mãe. Eu assisti os desenhos quando eu era ô nega, e eu imaginava assim: será que se eu subir numa casa e tentar voar, eu não vou voar igual um super-herói? Quem
é que nunca pensou isso? O irmão Nelson está olhando, está achando que você já achou que era um Superman. Por quê? Menino vive de ilusões, de fantasias, criando coisas nas suas cabeças. Só que a realidade é outra. Aí o escritor de Hebreus está dizendo assim, ó, cresça, porque menino vive de ilusão, de fantasia, mas a realidade é outra. E quando você amadurece, você está pronto para a realidade. Olha para o seu irmão que está aí do seu lado, diga para ele: Deus está fazendo você crescer, para você estar pronto para vencer as realidades da vida. Recebe essa palavra aí, irmão. Recebe ela em nome de Jesus. Ele julgava como menino. O que é julgar? É agir, é o comportamento. Quando você entra na igreja, às vezes você pensa uma coisa, irmão José, a gente pensa uma coisa, aí passam 5, 6 anos, seu pensamento não é mais o mesmo. Se você assistisse uma televisão antigamente, e você dizia que era da igreja, você era excluído da igreja. Mas hoje todos os pastores têm televisão em casa. Porque o pensamento mudou. Tem pouca coisa que presta na televisão, mas pouca mesmo. Mas alguma coisinha salva para a gente assistir. Culinária, né, irmãos? Quem está me entendendo aqui, diga amém. Então cuidado. A Bíblia diz assim: seja tardio em julgar ou falar, porque falar é julgar. E esteja apto para ouvir, porque você julga, às vezes você está julgando e você não tem a maturidade que aquela outra pessoa tem com Deus. Quem está aqui? Quem é tardio em julgar ganha, hein? Quem é tardio em julgar vence. Quem é tardio em julgar sempre sai ganhando. Em Mateus 7, Jesus disse: da maneira que julgar, será julgado. Sabe por que tem pessoa que não aguenta o peso, tem hora? Diga por quê. Porque ele fala assim: com a medida que medir, será medido também. Aí ela mede com peso muito pesado, e a hora que o peso inverte para a mesma medida, ela não entra. Ó, melhor coisa. Ah, eu acho, tudo bem, guarda para você. É melhor, irmão. É melhor. Estou falando isso para nós. Tardio em julgar. Porque se a gente se precipita, já Deus mostra qual é o que era o certo. E aí quando Deus mostra, a gente fala: por que eu julguei antecipadamente? Se eu esperasse, Deus ia me revelar. E Jesus deixou bem claro: você não entende agora, falou para os discípulos, mas depois vocês vão entender. Quem está aqui? Porque vai vir revelação à nossa mente. Você vai ter compreensão que você não tinha. Você vai saber o que você não sabia. Você vai pensar como você não pensava. Porque menino pensa como menino, fala como menino, julga como menino, age como menino. Mas quando eu amadureço com Deus, eu cresço como Jesus cresceu, em estatura, em conhecimento e graça diante de Deus e diante dos homens. A maturidade é maravilhosa. Agora eu vou falar uma frase linda aqui. Eu preciso crescer e amadurecer, mas continuar sendo criança. Porque também Jesus disse: se não fores como essa criança, jamais herdarão o reino dos céus. Mas ele não disse menino. Não quer dizer menino na imaturidade. Tem que ter maturidade de um adulto com Deus. Que nem Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te contemplam. Eu tenho experiência contigo agora, Deus. Eu sei quem é o Senhor agora. Eu cresci, mas continuo inocente como uma criança. Continuo simples como uma criança. Continuo liberando perdão como uma criança. Continuo reatando a aliança como uma criança.
Diga bem forte. Um dos objetivos principais da carta aos Hebreus é um incentivo à maturidade. Essa é forte. O outro incentivo é o incentivo à não desistência. Porque eles pensavam em desistir do evangelho devido às perseguições, lutas, devido ao peso da perseguição. Porque quando eram oprimidos, pensavam em desistir. E o próprio escritor de Hebreus, no capítulo 10, lá na frente, no final, ele vai dizer: o justo viverá pela fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Levante a sua mão bem forte, bem alto, aliás, e diga bem forte. Diga: a carta aos Hebreus, a palavra de Deus é um incentivo para que eu não desista do evangelho, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Olha que versículo lindo. Hebreus 10, 36. Abra comigo. Mais 2 versículos eu encerro. Pega essa, não perca. Em próprio Hebreus. Nós vamos estudar isso lá na frente de novo. Mas eu quero só dar uma palhinha para você. Hebreus capítulo 10, verso 36. Quem encontrou, diga amém. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Se a sua Bíblia tiver paciência, você escreve em cima perseverança, porque essa paciência aí é perseverança. É hipomone, é aquela palavra que eu já tenho ensinado vocês. No grego, Hipomone, hipomone, é perseverança. Então veja o que diz. Preste atenção no detalhe do versículo, como ele é poderoso. Com efeito, tendes necessidade. Nós temos necessidade de ter perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, a carta aos Hebreus é um incentivo à não desistência. E o que é não desistência? Perseverança. E agora me diz, há uma necessidade, o versículo está falando isso, sim ou não? De perseverar, para que a vontade de Deus seja feita. Olha que interessante, quando falta perseverança em alguém, a vontade de Deus não é concluída. Vocês estão aqui? E aí a promessa não é alcançada. Escute isso, hein? Quando não há perseverança, a vontade de Deus não é cumprida em nós. E aí nós não alcançamos a promessa. Mas está escrito: necessitais de perseverança. Porque a perseverança, a perseverança faz com que a vontade de Deus se conclua, se cumpra. Depois de haver desfeito a vontade de Deus. É a vontade de Deus cumprida em nós. Você só vai conseguir cumprir a vontade de Deus sendo perseverante. A perseverança é aliada da vitória. A perseverança é aliada da conquista. Lohana, a perseverança nos leva a nós cumprirmos a vontade de Deus. E Deus cumprir a vontade dele em nós. E aí alcançamos a promessa. Então a carta de Hebreus é um incentivo à não desistência, a não desistir, a perseverar, a não abrir mão do que Deus te deu, custe o que custar. Não abre mão de Deus, não abra mão de Jesus, não abra mão do que Deus tem para a tua vida.
Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus vai te dar um espírito de perseverança, para que você cumpra a vontade de Deus e possa alcançar o que Ele tem para a sua vida. As promessas dele vão se cumprir na tua vida. As promessas dele vão se cumprir na tua vida. Seu glória está pequeno, hein? Para o que Deus tem para você é muito maior do que esse glória aí. Mas o que eu preciso ter, igreja? O que eu preciso ter? Se você vender pastel na feira e você for perseverante, você vai enriquecer vendendo pastel na feira. Enriquecer que eu falo é entre aspas. Não estou dizendo que você vai ser o Roberto Justo lá, que na verdade não é o justo. Quem é justo é Deus, né? Quem está me entendendo? A perseverança faz de você uma pessoa diferente, porque a vontade de Deus se cumpre. Quem diz amém por essa palavra? Então se coloque em pé em nome de Jesus. Essa é a introdução da carta aos Hebreus. Quem entendeu, diga amém. Dois pontos principais aqui: a fé que nós temos que usar e essa perseverança. A maturidade. Você vai viver algo diferente através da fé, através da maturidade. A sua pessoa será mudada. Olha aqui para mim, por gentileza. Olha o que ele começa a dizer. Pode apagar, irmão. A superioridade da pessoa de Cristo, depois a superioridade das obras. A sua obra, a obra de Deus na sua vida, as obras, as suas obras, só vai ter um excelente fruto se primeiro haver uma transformação na tua pessoa. Porque primeiro é a pessoa, depois são as obras. Coloque a mão no coração e diga assim: primeiro é comigo. Primeira mudança é aqui. Diga: a transformação é aqui. O crescimento é aqui. A maturidade é aqui. É a fé é aqui. E depois as obras se manifestam. Tem assim de gente querendo ter obra, mas a pessoa não foi transformada ainda. Deus está preocupado primeiro com a pessoa. E a pessoa sendo mudada, fortalecida, as obras se manifestam também. Fecha os teus olhos em nome de Jesus.